Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Novak Djokovic, porque ele deu uma declaração pós o heptacampeonato no ATP Finals, né, dando uma entrevista, de que o objetivo dele para 2024 é ganhar os 4 Grand Slams e conseguir a medalha de ouro. Modesto cidadão, né? Ele quer objetivos grandes, a fome dele por títulos ainda não parou. Ele mesmo falou, enquanto ele estiver competitivo e ainda estiver brigando nos principais estágios, vai continuar jogando tênis, por isso que uma aposentadoria não parece próxima, né? E a questão é possível ganhar os 4 Grand Slams? Eu acho que assim, esse ano talvez era uma oportunidade melhor do que a do ano de 2024, né? Porque teoricamente ele vai estar um ano mais velho, por mais que ele consiga frear o declínio físico, né? A gente tem a evolução, né, dos outros atletas, né? Por exemplo, o Sinner nesse final de ano é um tenista melhor do que era no início. Eu acredito que em 2024 ele tende a estar assim melhor ainda. O Rublev também melhor ainda, o Alcaraz também pode estar ainda melhor, ele pode evoluir em alguns aspectos. Então assim, o nível desses oponentes deve crescer, até porque assim, é um top 10, que o único jogador com mais de 30 anos é o Djokovic. Então assim, são jogadores mais jovens e que ainda tem margem de crescimento, né? Alguns já estão mais estabelecidos, né? Já tem meio que a ideia básica de como jogar como o Medvedev, mas mesmo esse, né, por exemplo, não é um cara fácil de se enfrentar nunca. Então, assim, eu acho que os obstáculos para 2024 tendem a ser um pouco maiores, né? Porque, assim, na Australia Open dessa temporada, quem que eu imaginava que poderia vencer o Djokovic, né? Dos que jogaram, já que o Alcaraz ficou de fora porque ele tinha uma lesão no abdômen. Eu só vi o Medvedev, sério mesmo. De resto ali, não acreditava em nenhum dos outros tenistas e o Medvedev caiu cedo no torneio, né? Foi perder para o Sebastian Korda e o Djokovic não à toa perdeu um set no torneio todo, que foi para o Enzo Coucou, numa das partidas que ele estava sentindo mais ali um rasgo no músculo da coxa. Então assim, a questão é, o Djokovic no Australian Open foi soberano e acho que é o seu torneio que ele melhor joga em todas as temporadas. É impressionante como ele vai para o Australian Open jogando um tênis de uma qualidade inacreditável, né? E assim, tem Roland Garros, né, que eu acho que aí deve ser o mais difícil para ele. E foi o que ele ganhou esse ano também, né? Tudo bem, mas assim, o Saibro não é a superfície favorita do Djokovic. Joga muito bem lá? Claro que joga, mas é uma superfície que tende a nivelar mais as coisas. E esse ano, né, 2024, deve ter o Rafael Nadal, né? Então, assim, o Nadal jogando no Saibro nunca pode ser subestimado, né? Perdeu para o Djokovic em 2021 e em 2022, né, deu o troco, né? Jogou um tênis incrível e, assim, o Nadal no seu melhor no Saibro é um tenista intragável. Para mim é muito melhor, por exemplo, do que o Alcaraz, porque além de ser muito, assim, letal no fundo de quadra, ter aquele forehand que machuca, Nadal taticamente é muito acima do Alcaraz. Isso é uma coisa que eu falo que para mim, isso é desde quando o Nadal já era um jogador mais jovem. Para mim o Rafael Nadal é um jogador jovem, né? Aquele cara assim, aquele calouro, se podemos dizer, mais impressionante que o Alcaraz. O pessoal tenta falar que o Alcaraz é uma junção do Djokovic, do Federer, do Nadal e tudo isso, né? Eles querem criar um novo ídolo do tênis, eu entendo isso, né? Mas, sinceramente, acho que o Nadal, jovem atleta, para mim era superior. Muita gente pode discordar da minha opinião, mas essa é a minha visão ali do Rafael Nadal, porque taticamente era mais inteligente, ele sabia variar mais o jogo dele, e é um cara que mentalmente era mais forte, a meu ver. E assim, tem o Alcaraz também, joga muito bem no Saibro. Você vai ter, por exemplo, um Sinner e um Rublev jogando melhor. Acho que por ter evoluído, né, por terem entendido mais o seu tênis, acho que eles podem ser ameaças maiores no torneio. Mas vamos ver. O Wimbledon, eu acho que foi a grande surpresa da temporada. Acho que era o Grand Slam que mais cravava o Djokovic como vencedor. O Alcaraz surpreendeu. Eu acredito assim que alguns tenistas vão vir melhores, como é o caso do próprio Rublev e do Sinner. Para mim são os que mais impressionaram em evolução. E acho que na grama também vão estar mais prontos, né? Eu acho que o Sinner, por exemplo, foi um decepcionante jogo dele contra o Djokovic em Wimbledon, mas eu acredito que numa próxima tentativa tende a ser mais complicado. E o próprio Alcaraz mostrou que consegue, né? Então, o Wimbledon não será fácil, né? E a gente tem o US Open. Quadras duras eu sempre coloco o Medvedev como talvez o cara mais preparado para ganhar do Djokovic em 5 sets, né? Vai lembrar do Nadal, ele não ganha do Djokovic em quadras duras há 9 anos, né? O jogo do Nadal, principalmente aquele spin pesado, né, de forehand, né? Machuca uma barbaridade no Saibro, na quadradura menos. Então, assim, é aquela história. Eu acho que num Saibro o Nadal bate de frente com o Djokovic, mas na quadradura eu acho mais complicado, né? E assim, eu acredito que o Medvedev, até por ter sido o único, né, que ganhou do Djokovic em 5 sets, melhor de 5 sets dos jogadores na atualidade, mais recentemente, né, é o que eu coloco ali como grande rival para ele nesse tipo de superfície. Mas esse ano, por exemplo, se enfrentaram na final do US Open, Medvedev teve a chance de ganhar o segundo set,
não aproveitou, Djokovic venceu em 3 sets. Foram mais de 3 horas de jogo? Foram, mas isso é só para mostrar que, assim, a gente tem ali um Djokovic que está perdoando muito pouco as oscilações e as chances desperdiçadas dos adversários. Então, assim, para os grandes lãs, sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter umas dificuldades, mas é aquele negócio, em 4 esse ano o Djokovic ganhou 3. Será que ano que vem, um ano mais velho, consegue repetir tal feito e melhorar e conseguir finalmente o Grand Slam de ganhar os 4 no mesmo ano, repetir o feito do Rod Laver em 67 e 61? É o único na história que ganhou 4 no mesmo ano, foi o Rod Laver. Será que o Djokovic consegue igual? E vale lembrar que é um grau de dificuldade maior, porque na época do Rod Laver era saibro na quadra de Roland Garros e quadra de grama para Australian Open, Wimbledon e US Open. Caso vocês não saibam, a maior parte desses grandes lãs, né, era feito na grama, né? Tênis era jogado só em grama e quadra de saibro. Passou o tempo, principalmente década de 80 para frente, a gente teve a introdução das quadras duras e quase que a gente teve uma quarta superfície que foi o carpete, mas acabou não dando certo, né? E a ideia para muita gente era que o Australian Open virasse carpete ou o US Open, né? Porque aí você teria um grande slam de cada superfície. O carpete foi testado principalmente lá no Masters 1000 de Paris, né? E assim, voltando ao assunto, a gente tem as Olimpíadas. Para mim, de todos os torneios, o mais difícil para o Djokovic ganhar vai ser as Olimpíadas. E só não esquecer aqui também o Holger Rune, né? Eu falei aqui de todos os jogadores, não citei o Rune, para mim muito bom no saibro, é um tenista de muito talento, pode ser sim um daqueles que ameaça o Djokovic nesses torneios, embora em melhor de 5 sets eu acho o Rune ainda um cara que precisa melhorar fisicamente, né? Não à toa, nos grandes lãs ainda não tem aquela campanha de destaque. Mas voltando aqui ao assunto, Olimpíadas para mim é um lugar que o Djokovic vai ter mais dificuldades pelo fato de que é melhor de 3, é 2 sets que você tem que ganhar, então a intensidade que você pode jogar é maior, então não tem aquele negócio de preservar fisicamente pensando em 5 sets. O Djokovic normalmente em grandes lãs, quando ele está em dificuldades, ele consegue ganhar, e assim como o Nadal e o Federer, o próprio Medvedev e outros tenistas de topo hoje fazem, na questão física, de você ir cansando o adversário e no final você ter mais pernas e no final estar melhor fisicamente para ganhar o jogo, né? Num torneio Masters 1000, num torneio como um de melhor de 3 sets, você tem mais dificuldade de se impor fisicamente perante o adversário. Ele vai ter mais gás e mais fôlego, que ele vai poder jogar num ritmo mais alto também. Por isso que eu acho que assim, o Djokovic ele vai ter que jogar muito tênis no saibro e nas Olimpíadas, porque ele não vai ter assim, menos margem para erro do que terá em Roland Garros. E assim, deve ter um Rafael Nadal saudável, que é perigoso nesse tipo de jogo, né, de melhor de 3 em saibro, né? Ele tem uma intensidade muito alta também. E assim, tem o Alcaraz, que gosta muito desse tipo de torneio. Acho que até pela maneira que o Alcaraz nem sempre é um cara que dosa energia, no final ele sempre tenta jogar com intensidade máxima. É um cara chato de se enfrentar em Masters 1000, principalmente de saibro, onde o golpe com topspin machuca mais. Então, vamos ver o que vai acontecer, estou bem curioso. É o Djokovic que já ganhou tanto na carreira, é um feito, ele está querendo fazer feitos únicos, né? É o ano de 2023 que cresceu muito pro legado dele, para 2024 crescer ainda mais, porque cada título de Grand Slam é mais legado para ele, né? Mas para ser realmente especial, só se fosse desse jeito, né? Ganhando medalha de ouro ou as 4 Grand Slams de uma vez só. Mas acho muito difícil ganhar os 4 de uma vez só, é bem complicado, bateu na trave em 3 anos, mas é isso, né? Sempre é assim, tem um cara com uma atuação iluminada que às vezes está difícil demais. E assim, eu acho que a Olimpíada deve ser o torneio que ele vai com mais gana, né? Eu acho que a chance de ouro ele perdeu em Tóquio, né? Porque não tinha Nadal, não tinha Federer, e assim, o Medvedev caiu cedo no torneio, na época era o grande ameaça pro ouro, e assim, ele na semifinal levou ali uma virada assustadora do Zverev, tinha vencido 6-1 no primeiro set, mas depois o Zverev fez 6-3, 6-1, né? Um jogo que o Djokovic, pelo jeito, sentiu um momento, e assim, não encontrou respostas, né? E na medalha de bronze ainda perdeu pro Carreno Busta. O Djokovic nas Olimpíadas só tem a medalha de bronze de Pequim em 2008. Então, na Olimpíada que, se não me engano, o Nadal ganhou em cima do Nicolas Gonzalez. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, mas Novak Djokovic está aí querendo mais títulos, está querendo feitos únicos na história do tênis, e ele disse, né, que se tiver saudável, focado, ele sabe do que pode fazer e vai com tudo para esses títulos. Vamos ver, 36 para 37 anos, já me impressiona o que ele faz com 35, 36, mas eu não quero ver até que ponto Djokovic ganha do declínio físico, né? Eu acho muito diferente, por exemplo, de um Tom Brady, né? Que no futebol americano jogou em alto nível por mais de 42, 43, 44 anos, mas não é uma posição tão física. O Brady sempre foi um bloco se movendo. Era horrível ver o Brady correndo, tudo isso. Ele sobreviveu muito tempo pela técnica. No tênis não dá só pela técnica, você vai ter que também se movimentar. E o Djokovic já assusta pelo que ele consegue nessa idade. Mas vamos até onde ele sustenta isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.